This episode is brought to you by MeUndies. While MeUndies can't totally help your love life this Valentine's Day, they can offer you insanely comfy undies and loungewear to buy or gift. MeUndies has so many awesome Valentine's Day prints and styles. Plus, you can match with your partner, friends, or even your pets. This Valentine's Day, give the gift that'll keep them thinking of you and score huge site-wide savings at MeUndies.com/Spotify. That's MeUndies.com/Spotify. MeUndies. Comfort from the outside in. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, Cloroquiners, tudo bem com vocês? Vamos direto para os agradecimentos hoje, que isso aqui vai ser bem longo. Exato. A galera, essa semana, os nossos agradecimentos vão para Sabrina Aguiar, para Dominique Ferreira, Angela Lopes, Anderson Palma e para Vitória Sene. Então, muito obrigada, gente. Vocês são 10. Obrigada demais, galera. Quase conseguindo comprar os microfones novos, hein? Quase. É verdade. Um pouquinho só. E também pro pessoal que manda sugestão e que compartilha o Mil Crimes, também é muito importante. Uhum. Eu tenho um recado rapidinho. Então, o meu recado hoje é que dia 30 agora, às 18 horas, eu vou fazer uma live. Tem um evento que chama Quarentena Com, que é um evento de quadrinhos, que é online, porque como todos os eventos de quadrinhos, tipo CCXP, Perifacon, foram cancelados por causa do Covid, a gente vai fazer esse evento online. Eu vou mediar uma conversa e uma sessão de desenho ao vivo com o Marvin. Ele fez uma HQ que chama VHS, que é sobre aqueles snuff movies, sabe? Tipo, pessoas que fazem filmes de terror, só que na verdade são de verdade, sabe? Tipo, Reais, né? exato. Tipo aquele cara do Don't Fuck With Cats. E... A maioria é lenda urbana, mas existe mesmo alguns, né? Exatamente. É um exemplo, mas bastante é lenda urbana mesmo. De produção, enfim. E eu vou mediar a conversa do Marvin. Inclusive, a gente vai fazer um episódio com ele aqui no Mil Crimes, onde a gente vai sortear um quadrinho dele. Então, fiquem de olho aí. E aí é isso, você procura lá no YouTube Quarentena Com. A minha live é às 18 no dia 30, sábado, se eu não me engano. Mas é isso. E meu outro recado é para quem gosta de filme independente. E também vale a pena porque é sobre um serial killer. Eu participei do episódio do Horrorizadas Podcast. Então, para quem quiser escutar o episódio número 4, que fala sobre o filme Bar da Luva Dourada. E foi bem legal, que é um filme, sério, a gente indica bastante, porque realmente é muito bom. E aí eu converso com as meninas do Horrorizadas sobre o filme, toda a produção, e também sobre o assassino, né, que era o Fritz Holka, acho que é o nome dele. Que era um serial killer alemão, que matou várias pessoas na década de 70. Então, se você quiser conhecer essa história, escuta lá, as meninas, dá um apoio para elas também. E é isso. Sim. E, bom, vamos pro caso de hoje, já avisando que vai ser em 2 partes. Já tô avisando agora pra ninguém ficar puto comigo depois. Então fica aí, gente. Vai ter essa semana e semana que vem. E bora lá. Pra variar, eu fui escrever o episódio e virou 20 páginas. TCC. Sempre assim. Eu preciso de ajuda no roteiro. Deixa comigo. Daí, tipo, brota 50 páginas. Mas a gente vai começar, o primeiro caso de seita, né, de culto, que a gente vai falar aqui, que é um assunto que realmente assim, é um dos meus favoritos. E a gente escolheu esse aqui, que eu acho que nem tanta gente conhece aqui no Brasil, mas eu acho que vale a pena contar essa história, porque é muito doida, e a gente vai falar sobre o Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo. Se preparem, porque, né, é japonês, a gente vai errar muito nome aqui, porque a gente não é otaku. Exatamente, só a Bruna. Não, eu tomo banho. Então bora lá, gente. Só pra avisar, isso é tipo uma minissérie que a gente tá fazendo de seitas assassinas, né?
A gente vai fazer. Tá fazendo aí, tem vários episódios em mente sobre seitas apocalípticas e suicidas. Exato. Impressionante o número de coisa que tem, assim. Nossa, é verdade. Não pode pôr 2 caras no canto que eles começam a ser assassinos, velho. Será? Que será que acontece? Vamos virar o Messias aqui, matar todo mundo. Bom, então vamos começar a contar essa história. O Shoko Asahara, ele nasceu em 2 de março de 55, em uma família grande e pobre de fabricantes de tatame na prefeitura de Kumamoto, no Japão. Ele tinha glaucoma infantil desde o nascimento, o que fez ele perder toda a visão no olho esquerdo e ficar parcialmente cego no olho direito, e já desde cedo, né, desde criança, e portanto ele foi matriculado em uma escola para cegos. E aí, nessa escola, ele era conhecido por ser um valentão, ele era o bully, né, tirando vantagem dos outros, espancando e extorquindo o dinheiro deles. O que eu fiquei sabendo, já indicando aqui, o Last Podcast on the Left fez uma série de episódios sobre a Aoshi Wiki e vale muito a pena ouvir. Então, quem quiser escutar lá, eles também. Mas eles falam... Lembrando que é em inglês. Isso é em inglês. Por ele ter visão parcial em um olho, já é uma vantagem dos outros alunos que não têm visão nenhuma, né? Então, tipo, ele cobrava para os alunos para fazer favores para eles e daí, tipo, cobrava dinheiro, sabe? Falava, não, se tu não me pagar, eu vou te quebrar pau. Fazia um negócio assim. Em terra de Então, cego, desde quem cedo tem ele era um bem olho é rei. manipulador. Ele era bem manipulador, né? E, tipo, tirava vantagem dos outros, enfim. E ele se formou em 77, e aí ele se voltou para os estudos de acupuntura e medicina tradicional chinesa, que eram carreiras comuns para pessoas cegas no Japão. E aí ele se casou no ano seguinte e eventualmente teve 12 filhos, o mais velho deles nasceu em 78. E aí em 81 ele foi condenado por praticar farmácia sem licença e vender medicamentos não regulamentados, pelos quais ele foi multado em 200 mil ienes, né? Que é mais ou menos 10 mil reais. Então aí a gente vê que o cara sempre foi um pilantra de marca maior. Ele era o legítimo pilantra. Espertinho. O interesse de Shoko pela religião teria começado mais ou menos ali nesse momento, quando ele começou a praticar farmácia, né? Sem licença. Tendo sido casado recentemente, ele trabalhou para sustentar a sua grande e crescente família, afinal de contas ele teve 12 filhos. E ele dedicou seu tempo livre ao estudo de vários conceitos religiosos, começando com astrologia chinesa e taoísmo. Mais tarde, ele praticou esoterismo ocidental, yoga, meditação, budismo e cristianismo esotérico. Eu não sei exatamente o que seria cristianismo esotérico, mas... É o que estava em alta nos anos 70 e que originou muitas seitas, inclusive a do Charles Manson. Que é, tipo, essa visão esotérica do cristianismo. Você pega a Bíblia, mas você interpreta ela de um modo esotérico, assim, tipo... Enfim, eu não sei explicar direito isso, eu prometo que na próxima vez que a gente fizer sobre a gente vai descobrir. Vamos fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque esse, assim, não foi tanto o lado religioso que ele chamou a atenção, né, o Shoko, foi mais outras coisas. Então, quando a gente fizer sobre outra seita que teve mais esse lado, a gente fala mais aprofundado sobre isso. Mas é um negócio que, assim, nos anos 70 tomou o mundo inteiro, e acho que até hoje tem seita e religião que segue isso, sabe? Sempre que alguém fala a palavra esotérico, vem um cheiro de incenso no meu nariz, sabe? É meio isso que eu penso. Aquelas lojas de shopping, lembra? Que vendia... muito bom, meu cheirinho de incenso. Bom, em 1984, o Shoko Asahara formou a Aum Shinsen no Kai, que era apenas uma aula de yoga e meditação. Ele mudou seu nome de Shizuo Matsumoto para Shoko Asahara e renomeou seu grupo para Aum Shinrikyo em 1987. O Shoko Asahara havia experimentado ilusões de grandeza desde 1985. Enquanto ele meditava, ele afirma que o deus Shiva tinha sido revelado para ele e havia designado ele como Abiraketsu no Mikoto. Nossa, o meu japonês, gente. Show de bola esse galera que fala japonês vai dar um desconto pra gente. Desculpa, gente. Isso significa o deus da luz que lidera os exércitos dos deuses.
e que ele deveria construir o reino de Shambhala, uma sociedade utópica composta por aqueles que desenvolveram poderes psíquicos. Então já Não sei, né? Já começou, tava maluco, né? já começou aí Tava a doido. desandar. É. E aí, depois disso, uma ordem monástica foi estabelecida e aí muitos seguidores leigos se uniram. Ele ganhou credibilidade ao aparecer na TV e capas de revistas. Ele era realmente aquela celebridade que Tipo as Walter pessoas. Mercado, assim. E que as pessoas chamavam assim porque era tão bizarro, sabe, o que ele fazia, que, tipo, chamavam ele pra ir no programa e fazer as coisas loucas dele, sabe? E aí a gente vai deixar o link, né, de uma dessas vezes que ele foi na TV. E daí tem, tipo, os caras mostram uma foto, assim, dele como se estivesse flutuando, sabe? E daí ele fala, eu faço isso, eu levito no ar. E daí ele faz um negócio, uma mulher deita no chão e ele, tipo, bota o dedo na cabeça dela e ela começa a ter espasmo, sabe? Tipo, é um negócio muito que você vê também em cultos evangélicos, né? Aquela coisa de, tipo, a pessoa fica num êxtase e se deixa levar e acha que o cara realmente tem algum poder, né? Sim, Então, era mais... curando É, câncer ao vivo, né? esse tipo de coisa. E aí, tipo, é muito bizarro você ver, porque ele era realmente, assim, uma subcelebridade bizarra. Se fosse no Brasil, ele ia estar na Fazenda, com certeza. E aí, então, com isso, ele alcançou gradualmente o número maior de seguidores. E ele também começou a ser convidado para conferências em universidades. Ele escreveu vários livros religiosos, incluindo os títulos Além da Vida e Morte e Iniciação Suprema. Eles também, outro jeito que eles faziam o recrutamento é porque eles tinham mandado fazer um anime, porque, né, Japão, eles têm anime de tudo, você procurar um anime de uma pessoa cozinhando, sei lá o que vai ter, e aí eles usavam, esse é um filme, a gente vai deixar o link também, tem 1 hora e pouco, e é muito bizarro, porque, tipo, ele é como se ele fosse o Jesus, assim, do anime, é muito estranho. E, bom, o grupo acreditava em uma doutrina que girava em torno de uma mistura do budismo indiano e tibetano, além de crenças cristãs e hindus, especialmente relacionadas ao deus hindu Shiva. Eles acreditavam que o Armagedon era inevitável e seria na forma de uma guerra global envolvendo os Estados Unidos e o Japão, e que os não-membros estavam condenados ao inferno eterno, mas poderiam ser salvos se mortos por membros do culto. Aí já começa a ficar perigoso a maluquice. Então, apenas membros do culto iriam sobreviver ao apocalipse e depois iriam construir o reino de Shambhala. Então, Assim, nada contra as pessoas acreditarem naquilo que elas quiserem, sabe? Não tem problema nenhum. Mas, cara, isso daí já, tipo, começar nessa viagem de, se a gente matar outra pessoa, a gente purificar a alma dela, ela vai ser salva, sabe? Isso aí já fica perigoso. Deixa eu ir pro inferno, velho. Não precisa matar, não. Pode deixar. Não se preocupe comigo, não. Deixa. Bom, em 1987, o grupo, após mudar o nome de Ao Shinsen no Kai para Nokai, é que aqui eu escrevi errado, para Aon Shirinkyo, eles estabeleceram uma filial em Nova York e no ano seguinte eles abriram uma sede em Fujinomiya e é isso. O Shoko Asahara solicitou o registro do governo e, embora as autoridades inicialmente se mostrassem relutantes, após uma apelação, o governo metropolitano de Tóquio acabou concedendo o reconhecimento legal como uma instituição religiosa, isso em agosto de 1989. Eu tinha 1 mês de vida. Concedendo-lhe privilégios como incentivos fiscais e liberdade da supervisão governamental. Esse reconhecimento causou um crescimento dramático, incluindo um aumento no patrimônio líquido de menos de 430 milhões de ienes para mais de 100 bilhões de ienes, que é aproximadamente ali de 5,6 milhões de dólares a 1 bilhão de dólares. Então, tipo, os caras viraram bilionários, tá ligado? Nos próximos 6 anos, bem como um aumento de cerca de 20 membros para cerca de 20 mil membros, em 1992. Nessa época, a saúde mental de Asahara começou a se deteriorar. Ele desenvolveu um transtorno de ansiedade e ele expressava opiniões suicidas. Eu só vou falar aqui uma coisa curiosa, que
assim, os ouvintes sabem, né, que eu fiquei presa na Áustria, né, durante a quarentena aqui do Covid, e lá, olha só que interessante, se você é praticante de alguma religião, você tem que pagar uma taxa para o governo, tipo, porque é um país que não é um país, como chama quando o país não Laico. tem religião? Isso, é estado laico, de verdade, não igual É, aqui, não, sabe? não igual aqui. Exatamente. E aí, tipo, se você é um cidadão que você se declara judeu, ou se você se declara católico, ou o que seja, você paga um imposto, que é para ir para sua instituição. É bem interessante isso. Devia ter Uhum. aqui. Mas aqui não, né? Aqui você abre uma igreja para ter isenção fiscal. E Exatamente. lavar dinheiro. Exato. Mas é. Enfim, a popularidade drasticamente crescente do grupo também viu um aumento no comportamento violento dos seus membros. No ano anterior ao seu reconhecimento pelo governo de Tóquio, um membro do culto chamado Terayuki Majima se afogou acidentalmente durante um ritual. Aí o corpo dele foi cremado com os ossos restantes moídos e espalhados sobre um lago próximo. Um dos membros do grupo, que era amigo do Terayuki, ele foi assassinado por outros, agindo sob ordens do Shoko Asahara, depois de ficar desiludido com a morte do amigo e tentar sair do culto. Então, assim, você entrou, você vai ficar. Tipo, Eles eram torturados, né? E, tipo, eles exatamente. passavam fome, passavam, assim, de tudo. Eles eram literalmente torturados por esses rituais que eles faziam, né? Então, Se eles tipo, desconfiassem que você tava, tipo, descrente ou que você tava desmotivado, era muito sinistro, assim. Os caras faziam de tudo pra provar que eles estavam, tipo, que eles não eram traidores, vamos pôr assim. e aí não foi só esses dois que morreram, né? Tiveram vários que Sim, foram mortos pelo próprio culto, porque, ou acidentalmente, durante essas coisas ridículas assim, que eles faziam, os ou, rituais. ou foram assassinados por tentar sair. E aí, como que eles ficaram tão ricos, né? Como que ele ganhou tanto dinheiro? Porque quando a pessoa entrava, ela dava todo o dinheiro dela pro Tudo culto, que ela pro tinha, show, tudo que ela tinha, ela dava. imediatamente. Então, tipo, ele foi acumulando todas as riquezas de todo mundo, assim. E o mais interessante é que, por ele falar que ele tinha esse lado meio que, tipo, ele tava do lado da ciência, né? E aí ele atraiu muita gente que era rica e tinha conhecimento científico, sabe? Pessoas que você não espera que entrem pra um culto suicida, mas ele atraiu, tipo. Exato. Então, Tipo, estudiosos, ele tinha gente muito. estudada. Ele tinha também um ótimo relacionamento com os estudantes, os estudiosos mesmo, assim, tipo, professores de universidade, Uhum, sabe? e Mas várias por dessas pessoas trás, entraram nesse culto e acabaram se fudendo exatamente. também. E aí, todo esse negócio faz parte de como você fazer lavagem cerebral numa pessoa, né? Você Uhum. privar ela de comida, de contato social com família, com a própria sociedade, enfim. Você deixa aquela pessoa presa naquele ambiente, ela não pode fazer mais nada. E sem comida ela não consegue pensar, o tempo inteiro ela tem que pensar a coisa do culto, sabe? Então, tipo, Você quebra ela, né? Tipo, então você é é. muito comum de acontecer. A gente vai ver vários casos que a gente vai contar exatamente isso. As pessoas passam fome, que são torturadas, psicologicamente também torturadas, né? Isso E aí, acontece principalmente até com vítimas de sequestro, né? Síndrome de Estocolmo. é, É e aí, basicamente isso. tipo, por isso que, não sei, cara, as pessoas ficam falando, eu nunca faria isso, mas, tipo, a gente não sabe. Exato. Porque nenhuma dessas pessoas faria isso por livre e espontânea vontade. Elas foram levadas a fazer isso, sabe? Uhum. E aí, por isso que eu acho tão fascinante esse tipo de coisa, que você fica, meu, até que ponto é vontade da pessoa, sabe? E Sim. até que ponto ela foi levada a fazer aquilo. Então, é muito interessante mesmo. Então, 3 meses após o reconhecimento como instituição religiosa, 6 membros da Ushiriki se envolveram no assassinato de um advogado, chamado Tsutsumi Sakamoto, porque ele estava trabalhando em uma ação coletiva contra o culto, assim como a sua esposa e o filho também foram assassinados. O Shoko tinha avançado anteriormente o conceito de Poa, que é uma doutrina que afirmava que não apenas as pessoas com karma ruim estavam condenadas a uma eternidade no inferno, a menos que elas fossem renascidas através da intervenção de pessoas iluminadas, mas que era aceitável matar aqueles em risco de mau karma para salvá-los do inferno.
Então ele convenceu os membros a matar esse cara que estava ameaçando ele, né? Porque falando pra eles, vocês estão salvando ele e a família dele do apocalipse que vai vir. Então, se vocês matarem ele, vocês vão salvar eles. Porque se ele morrer de outras causas, ele vai pro inferno. Exato. Então, ele só morrer na mão de membros da Aum-Shinri que você tá salvo. E eu tenho várias versões, né, de por que tem uma versão que diz que esse cara, ele conseguiu ele tava com um processo judicial, e aí ele conseguiu uma amostra do sangue do Shoko, e porque ele dizia que o sangue dele era mágico, sabe, tinha propriedades diferentes, e aí, tipo, o teste diz que não tinha nada diferente no sangue dele. Nossa. E aí esse cara ia divulgar e tal, e daí ele tava, assim, maluco que ia divulgar que ele não tinha nada de diferente e resolveu matar ele. Mas o Sakamoto, ele era conhecido por ser um advogado anti-seitas. Ele já tinha tido sucesso com um processo contra a Igreja da Unificação, a pedido de familiares dos membros. O plano dele era fazer o mesmo com a Aum Shinrikyo, que era mostrar que seus membros não entravam para o grupo voluntariamente, e sim eram enganados e atraídos por mentiras, e provavelmente sendo mantidos nele contra sua vontade por ameaças e manipulações. E além disso, itens religiosos eram vendidos a membros do culto por preços exorbitantes. A gente vê isso aqui no Brasil também, né? Olha só. Álcool ungido por R$500. Água ungida. Então. Aqui não acontece nada, os caras podem fazer isso à vontade. Isso drenava o dinheiro das famílias daqueles que participavam. Então não interessa se, tipo, o resto da família não participa do culto. Se uma pessoa participa, ele vai usar todo o dinheiro da família, a família vai ficar fodida, porque não vai ficar pobre. Então, se o Sakamoto tivesse sucesso, mais uma vez, né, nesse processo, todo o dinheiro da Aum Shinrikyo poderia ser perdido, né, com indenizações para as famílias. Então, às 3 da manhã do dia 4 de novembro de 89, vários membros da Aum entraram no apartamento do Sakamoto carregando seringas com cloreto de potássio. O interessante é que eles tinham planejado matar ele no dia anterior, né, no dia 3, numa estação de metrô, só que era feriado nacional no Japão, e o cara nem foi pro trabalho, ele estava em casa. Então eles foram até a casa dele e a porta estava aberta, estava destrancada, e eles entraram. Então o Sakamoto, na época, com 33 anos, ele foi atingido na cabeça por um martelo, então recebeu a injeção de cloreto de potássio. Ele estava demorando para morrer pela injeção, então ele foi estrangulado. A esposa dele, que era chamada Satoko, que tinha 29 anos, também foi espancada e morreu com a injeção. E o filho deles, o Tatsuhiko, com pouco mais de 1 ano de idade, também foi assassinado por injeção letal. Então os membros da Aum quebraram todos os dentes dos corpos para dificultar a identificação, e eles colocaram cada um barril de metal diferente, que então foram enterrados em 3 regiões diferentes. Esses corpos só foram encontrados em 1995, que é depois que um dos membros confessou os assassinatos, né, depois que eles foram presos em relação ao ataque terrorista no metrô que eles fizeram, no metrô de Tóquio, que aí explodiu, né, que eles ficaram famosos no mundo inteiro. Sim, então, a gente vai contar desse ataque terrorista mais pra frente, mas assim, gente, é o maior ataque terrorista desde a bomba atômica. No Japão. E o interessante é que poderia ter sido muito pior. Só não foi porque eles foram incompetentes no que eles fizeram, né? Sim, porque se eles tivessem sucesso, não, cara... Sem spoiler. Assim, morreu várias pessoas, né? Já foi bem ruim. Exatamente. Já foi muito ruim, mas podia ter sido muito, muito pior, realmente. Em 1990, o Asahara anunciou que o grupo ia ter 25 candidatos nas eleições daquele ano para a dieta japonesa. A dieta nacional do Japão é tipo o poder legislativo deles. Então, eles têm 2 câmaras lá, que eles chamam de Câmara dos Representantes e a Câmara Superior, que é a Câmara dos Conselheiros. E aí as 2 são eleitas diretamente por um sistema de votação paralelo. Eles se candidatariam às eleições sob a bandeira de Shinrito, que em tradução livre seria algo como Partido da Verdade. Apesar de demonstrar confiança em sua capacidade de obter os assentos na dieta japonesa, o partido recebeu apenas 1.783 votos. O fracasso em alcançar o poder legitimamente foi atribuído por Shoko Asahara
a uma conspiração externa propagada por maçons e judeus. Então, tipo, eles tentaram ganhar a eleição e quando não ganharam, a culpa é da Illuminati. Sempre tem, né? A culpa é sempre de alguma coisa. Exatamente. A derrota levou ele a ordenar que o culto produzisse toxina botulínica e fosgênio para derrubar o governo japonês. Então, tipo, aí a gente já vê o começo do flerte deles com armas biológicas, né? E quando os membros ficaram desiludidos com o grupo, depois de contato com o mundo exterior feito durante a campanha eleitoral, e desertaram, os membros restantes decidiram que os não iluminados não mereciam salvação. Então, tipo, nem se eu te matar agora, você vai se salvar. Porque eles mandaram vários membros, né, pra, tipo, fazer panfletagem, coisa, e a galera saiu e falou, cara, o mundo aqui fora não é tão ruim, né, tô lá apanhando, passando fome, vou ficar aqui. E aí desertou várias pessoas, e aí que eles viraram extremamente, ainda mais radicais, né. Exatamente. Então, não tem salvação, foda-se, e é isso aí. Bom, as tentativas de estocar toxina botulínica foram infrutíferas. Toxina botulínica é a mesma coisa que o Botox, né? Tipo, Bruna, na verdade, explica pra gente. Vou explicar o que eu tô vendo na Wikipedia, porque eu também não sou nada, eu não sei nada de química, né, gente? Se você quiser explicar pra gente, fica à vontade. Mas pelo que eu sei, então, pelo que eu estou lendo, para fins terapêuticos, ela é utilizada de uma forma purificada, congelada a vácuo, estéril da toxina tipo A. E a que é um veneno é o tipo... Cadê? Tipo H, que é o veneno mais letal conhecido, que é 1 milhão de vezes mais mortíferos que a dioxina, que é o veneno mais letal produzido pelo homem. Então tipo, já entenderam. É realmente um negócio muito forte, assim. Exato. Então eles tentaram estocar essa toxina botulínica, mas não conseguiram. Deixa eu falar aqui, estima-se que 28 gramas poderia matar 100 milhões de pessoas. Bom, vocês entenderam, né, gente? O negócio complicado. Bom, o Seishi Endo, que era um dos membros encarregados de adquirir essa toxina, ele coletou amostras de solo do rio Ishikari e tentou produzir a toxina usando 3 fermentadores com capacidade para 10 mil litros. E aí, no total, foram produzidos cerca de 50 lotes de 9 mil litros de caldo bruto. No entanto, o culto não tentou purificar o caldo, que consistia principalmente em meios de cultivo bacteriano. Um membro até caiu em um dos fermentadores e quase se afogou, mas ele não sofreu efeitos negativos. Então, os caras estavam tentando produzir ali, mas eles não conseguiam. Tipo, eles estavam meio patinando ali, né? Então, apesar dos bioensaios com ratos realizados por Tomomasu Nakagawa, que era outro membro do culto que auxiliava o Endo, né, que era o chefe das coisas químicas, então sem efeitos tóxicos. Isso aí que eles fizeram. Em abril de 1990, o caldo bruto foi carregado em 3 caminhões equipados com dispositivos de pulverização personalizados, que seriam pulverizados em 2 bases navais dos Estados Unidos, o aeroporto de Narita, o edifício Diet, o Palácio Imperial e a sede de um grupo religioso rival. Então, eles já estavam querendo tocar o terror em tudo, né, cara? Sim. Tipo, os caras apontando o negócio pro Palácio Imperial do Japão, sabe? Tipo... Imagina. Então, simultaneamente, o Asahara anunciou que a guerra apocalíptica, que era iminente, não poderia salvar as pessoas fora do culto e que os membros deveriam participar de um seminário de 3 dias em Ishigakijima para procurar abrigo. Então, quem não fosse participar dos ataques era para ir para o seminário. Que beleza. Exato. E aí, os ataques de pulverização falharam em causar efeitos negativos à população, mas 1.270 pessoas participaram do seminário, muitos deles se tornando monges devotos. Então, mais uma vez, ele manda as pessoas fazer alguma coisa e a galera fala, isso aqui é muito melhor. Exato. E fica... Que beleza. Então, com a intenção de construir um complexo incorporando várias instalações como uma usina de fosgênio, além de instalações para fabricar gás, gás o quê? Gás e gás cloro. A Shinrik, então, usou 14 empresas fictícias para comprar acres de terra na vila de Namino, que hoje em dia é parte da cidade de Yasu, e começou a construção.
No entanto, as atitudes públicas em relação ao culto se tornaram muito negativas devido a suspeitas sobre as atividades ilegais deles, e aí essas atitudes foram exacerbadas quando foi revelada à comunidade do entorno que o grupo havia agido ilegalmente. Uma investigação policial em outubro resultou na prisão de vários membros, fazendo Shoko Asahara temer uma invasão policial. Então ele ordenou a destruição de todos os estoques de armas biológicas e químicas e para o culto se concentrar apenas em estratégias legítimas e não violentas, o que não demorou muito, né? Porque ele logo mudou de ideia. Após a destruição dos estoques ilegais de armas, o culto se baseou em métodos populares para atrair outros membros, incluindo aparições frequentes na televisão, instalação da estação de rádio, que chamava Aonshin Rikyo Broadcasting, na Rússia, em abril de 1992. Olha só que interessante isso, né? Aliás, tem um link a gente vai deixar no post o link de um programa que ele foi, né? Uhum. Que ele aparece. Ele tem várias ligações com a Rússia, porque ali logo no final dos anos 80, né, começo dos anos 90, se dissolveu a União Soviética, e com isso eles estavam vendendo todos os armamentos que eles tinham, era tipo um leilão, o leilão da Rússia, de todos os armamentos, da Guerra Fria e tal, e tipo, a Aonshin Rikyo foi lá e comprou várias dessas coisas, então tipo, cara... Exatamente, eles estavam traficando armas. Então eles aproveitaram para fazer um programinha lá também. Tipo, para aquele negócio, né? Já começaram a fazer aquele comportamento, tipo desses canais evangélicos que a gente vê, sabe? Uhum. De chamar gente e tal. Só que, no entanto, a partir do final de 1992, ali mais ou menos, a saúde mental do Shoko Asahara, ela começou a se deteriorar ainda mais e os seus sentimentos suicidas se intensificaram. Ele começou a reclamar de alucinações e paranoia. E se retirou de aparições públicas, mas continuou aparecendo lá no rádio, né? Porque aí não precisava mostrar a cara dele. Bom, aí ele alegava que a sociedade estava impedindo ele de cumprir o seu destino como Cristo. A substituição simultânea do grupo de conselheiros, anteriormente predominantemente feminino, por um grupo masculino mais agressivo, levou ao reinício gradual da violenta campanha para tomar o poder, que é aquela mesma campanha que eles tinham feito lá com a dieta japonesa, né? Em 1992, o Asahara publica o livro Declarando-me o Cristo, dentro do qual ele se declarou Cristo. É literalmente isso, né? É só o Jesus. O único mestre totalmente iluminado do Japão e identificado como o Cordeiro de Deus. A sua suposta missão era levar sobre si os pecados dos outros, e ele alegou que poderia transferir poder espiritual para os seus seguidores. Ele via conspirações sombrias em todos os lugares, promulgadas pelos judeus, maçons, holandeses, família real britânica, religiões japonesas rivais, ou seja, tudo que não era ele. Cara, o que os holandeses têm a ver com isso? Exato, cara. É muito doido. Ai, a família real é porque eles eram reptilianos, né? Faz Exato. sentido. Ele prescreveu uma profecia do dia do juízo final que incluía uma terceira guerra mundial e descreveu um conflito final que culminava em um Armagedon nuclear e emprestou o termo do livro do Apocalipse, né, da Bíblia. Ele frequentemente pregava a necessidade do Armagedon para o alívio humano. Nossa, aí eu vou ter que concordar com ele, viu? Eu só quero um alívio humano, por favor. Não aguento mais. Só vem Apocalipse. Só vem meteoro. Bom, e aí o presidente da fábrica de ferro de Okamura, que era uma planta industrial que enfrentava problemas de dívidas, era um membro do culto que consultou o Shoko sobre uma estratégia de aquisição. Então, em setembro de 92, o Asahara foi nomeado presidente da indústria siderúrgica, resultando em 90% do pessoal sendo demitido ou saindo devido à almificação, né, da planta. Esses trabalhadores foram substituídos por outros membros do grupo. Então, ao longo de 93, o culto contrabandeava rifles AK-47. Não, é 74. É 74 mesmo. O AK-74 e munições, e começou a prototipar rifles com base no design do AK-74. Que beleza, né?
Ela é a precursora da Kalishnikov. Kalishnikov. Então botou a galera pra fazer arma, que beleza. Pois é. Amigo de russo, né, velho? Bom, então sobre a supervisão do Endo, a divisão de armas biológicas do culto foi retomada, já que agora eles tinham toda aquela estrutura, né? Então, dessa vez, perseguindo não apenas a toxina botulínica, mas também o antraz, usando fermentadores de tambor aprimorados de 200 litros em suas instalações em Cameido. Então, novamente, o grupo não tentou purificar o produto resultante, que lembrava uma pasta marrom fedorenta. Outros ataques fracassados contra indivíduos foram tentados em 93 e 94, usando o neobotulinum, primeiro usando um pulverizador caseiro montado em um carro e depois misturando com suco, mas nenhum deles teve efeitos. O botulinum foi disperso em um ataque fracassado na estação de Kazumigazeki, mas o dissidente tinha substituído o composto ativo por água em uma tentativa de sabotagem. Então, né, eles tinha mesmos um se ali sabotaram. que tava, pelo menos um ali não estava tão mal intencionado, né? Bom, da mesma forma, o programa, eles chamavam de A1, que é A1 Shirinkyo, A1 Antraz, que é o Antraz, né, que a gente sabe. Bom, foi um fracasso. Apesar de ter acesso a um simpatizante fora do grupo que poderia adquirir esporos de antraz, a cepa recebida pelo grupo era uma cepa da vacina Stern, incapaz de causar danos. Então não ficou claro por que, apesar de ter esse conhecimento, o grupo executou 2 ataques em 1993 usando essa linhagem de vacina. Uma vez no telhado do prédio da sede em Cameido e outra em um caminhão com um dispositivo de pulverização personalizado também. E aí destinado ao edifício Diet, Palácio Imperial e a Torre de Tóquio. Ambos os ataques não causaram efeitos além de um mau cheiro relatado pelos transeuntes. Então, tipo, eles sabiam que ia dar errado, mas fizeram. Eu imagino que é pra, tipo, ver como seria a dinâmica, sabe? Tipo, como se fosse um treinamento, assim. Também pode ser. Pode ser como um treinamento mesmo. Pra, tipo, não vamos desperdiçar isso aqui que a gente já fez. Vamos aproveitar todo o equipamento e vamos lá testar, ver o que acontece, né? Como vai como se funciona, e tal. Exatamente. E a galera, quem que peidou aqui? Foi isso. Tipo isso. No verão de 1993, Endo tentou uma estratégia diferente. Dissecando a lama, os esporos de antraz poderiam se espalhar como pó, e não por pulverização líquida, né? Isso foi conseguido com um secador de ar quente. Nakagawa afirmou que foi feita uma tentativa de espalhar esse pó pelo centro de Tóquio, mas isso também não teve efeitos. O fracasso total do programa de armas biológicas convenceu o Shoko Asahara a se concentrar na divisão de armas químicas de Masami Tsuchiya. Falei certo? Não, provavelmente, mas é o que tem para hoje. Em meados de 1993, enquanto o Endo seria promovido dentro do culto a ministro da Saúde. Parece o Brasil, né? Que coloca coloca uns caras assassinos, enfim. Em 1994, nenhum outro ataque usando armas biológicas foi tentado. Aí, assim, eu estava vendo uma entrevista de uns estudiosos, né? Era um estudioso de armas químicas. Inclusive, a gente fala mais sobre ele no final do episódio, mas o que eles disseram é que o pessoal da Auschwitz, eles tinham muito conhecimento teórico, sabe? Eles liam muito livro, mas na hora de fazer a parada na prática, eles não sabiam como manusear os produtos, sabe? Por isso que eles falhavam tanto, sabe? Eles acabavam com um produto que não era puro, né? Então, ele não funcionava. E aí, muita sorte também isso. Bom, esse cara aí, né, o Masami Tsuchiya, ele tinha estabelecido um pequeno laboratório em seu complexo que chamava Kamikuishiki. Nossa, gente, desculpa, viu? Desculpa. Isso em novembro de 1992. Uma pesquisa inicial que foi realizada na Universidade de Tsukuba, onde ele tinha estudado química, e aí ele sugeriu para um consultor Shirinkyo, que era o encarregado de pesquisar armas químicas, né, que seria mais fácil e mais econômico sintetizar o gás sarin,
que aí eles não seria mais difícil deles serem pegos, sabe? Então, olha só que interessante, eles tinham uma divisão de pesquisa de armas biológicas dentro da Lincoln, né? E aí, posteriormente, esse cara recebeu uma ordem para produzir uma pequena quantidade. Bom, então depois que essa pequena quantidade foi produzida, o Murai ordenou que o Tsuchiya produzisse cerca de 70 toneladas. Caralho, meu, 70 muita toneladas. Coisa, cara. Meu Deus, cara. E aí, quando ele protestou, observando que esse nível de escala não era viável em um laboratório de pesquisa, uma fábrica de produtos químicos foi encomendada para ser construída ao lado da instalação de produção biológica da região. E o distrito Fujigamini de Kamikuinshiki a ser rotulado Satiansete, que significa algo como verdade. Então, equipamento especializado. Vamos comprar uma fábrica, já que... Tu não consegue fazer no laboratório? Vamos fazer uma fábrica. Vamos resolver isso aí. E aí, o equipamento especializado e os produtos químicos necessários para administrar a instalação foram comprados usando empresas de fachada da Hasegawa Chemical, que era uma empresa química já pertencente à AON. E, ao mesmo tempo, em setembro de 93, o Asahara e outros 24 membros do culto viajaram de Tóquio para Perth, que fica na Austrália, trazendo geradores, ferramentas, equipamentos de proteção, que incluíam máscaras de gás e respiradores, e produtos químicos para a fabricação de gás sarin. E depois de recomprar os produtos que ficaram confiscados na alfândega, o grupo fretou aeronaves de Perth para a estação de Banjalwar, onde eles procuraram depósitos de urânio para fabricar armas nucleares. Cara, se tu imagina esses malucos com arma nuclear, nossa, cara, sério. E testarem em animais a eficácia do gás sarin sintetizado. Eles permaneceram na Austrália por 8 dias e tentaram retomar em outubro do mesmo ano, mas tiveram o visto negado. A estação de Banjalwar seria vendida um ano depois. Você tem o visto negado, né? Porque você fala, tá vindo fazer o quê? Vou testar aqui química nos seus animais e procurar o urânio. Tipo, é muito um comportamento de terrorismo, né? Bom, então a instalação Satiansete ela foi declarada pronta para ocupação em setembro de 93, com capacidade para produzir de 40 a 50 litros de sarin, empregando 100 membros da AON. A ONU estimaria mais tarde que o valor do edifício seu conteúdo em 30 milhões de dólares. Dá para construir 30 hospitais. Tipo, gente... não, 30 hospitais não, me enganei. Mas sei lá quantos que dá. Mas dá melhor construir um hospital do que construir uma fábrica química, né? Bom, apesar dos recursos de segurança e dos equipamentos e práticas de ponta, a operação da instalação era muito insegura. Um analista descreveu posteriormente o culto como como tendo um alto grau de aprendizado de livros, mas praticamente nada com habilidade técnica, que é o que eu falei ali em cima. E depois tem, realmente, quando eles, durante o julgamento, né, eles chamam os estudiosos para analisar tudo, e é basicamente isso que eles falam, sabe? Quando a instalação desenvolveu vazamentos, baldes foram usados para conter os derramamentos. E aí vários técnicos inalaram substâncias em repetidas ocasiões, desenvolvendo sintomas que variavam de sangramentos nasais a convulsões. E produtos químicos tóxicos vazaram do local para o solo. Os cidadãos começaram a apresentar queixas, né, porque tinham vários cheiros estranhos. E aí o culto alegou que o exército dos Estados Unidos tinha atacado o complexo com um gás venenoso. Tipo, olha a viagem, né, do cara. Ai, cara, sério. Bom, um acidente na fábrica em novembro de 1994 acabaria por forçar a suspensão da produção de agentes químicos. Então, em dezembro, o Tsuchiya havia acumulado no local cerca de 3 quilos de sarin. E a partir disso, 2 tentativas de assassinato foram feitas contra Daisaku Ikeda, líder da Soka Gakkai, que era um movimento religioso japonês rival. Isso lá em meados de 1994. O primeiro ataque envolveu um caminhão com um sistema de pulverização, como usado anteriormente.
O sistema de pulverização desse caminhão funcionou mal e acabou pulverizando o sarin no próprio caminhão deles e envenenando os operadores. Cara, era o esquadrão do Didi, né, meu? Fazendo... Imagina, cara. Sério, mas tu imagina as pessoas que moravam lá em Roda, não tinham ideia. Os caras, tipo, juntando as coisas com balde, sabe? Vazamento e... Sim. Sabe? É muito perigoso, meu. Nossa, sério. Então, o segundo ataque, eles utilizaram um caminhão modificado para incluir um sistema de evaporação baseado no aquecimento do sarin sobre o fogo de um fogão a gás. Apesar dos avisos anteriores dos membros do culto, Kazoyuki Takizawa, o caminhão pegou fogo. Kazuyoshi. Ai, desculpa. Nossa senhora. O Kazuyoshi Takizawa, então, ele avisou, né? O caminhão pegou fogo durante a divulgação, envenenando severamente o motorista Tomomitsu Nimi e fazendo com que Nimi e Murai e os operadores do caminhão fugissem. O Nimi recebeu a injeção de atropina iodo pralidoxima, salvando a sua vida, que realmente tem cura, né? É o antídoto, mas você tem que dar na hora, porque senão a pessoa morre. Uhum. Então, de novo, fizeram merda, cara. Não morreram por pouco. Então, apesar do fracasso do ataque, os membros da ONU estavam convencidos da eficácia do uso do sarin, levando o Shoko Asahara a nomear o Takizawa como responsável pelas operações da Satian 7. O Tsuchiya foi designado para vários outros projetos e ele ia continuar a fabricar vários psicoativos como LSD, PCP, metanfetamina, mescalina e fenobarbital para serem usados nas atividades do culto e na lavagem cerebral dos membros. Eles usavam droga, velho. Muita droga psicoativa para fazer esses rituais deles. Então, tipo, as pessoas realmente achavam que estavam vendo coisa e eles só estavam chapadaço. Então, sim. Tipo... Eu vou retirar o que eu disse sobre que eu não queria fazer parte desse culto, porque... Tem uma parte boa, né? No fim. Tem uma parte boa. Então, não usem drogas, gente. Eles também fabricariam pequenas quantidades de fosgênio, gás VX, soman, ciclozerina e pólvora. Esses compostos seriam usados em vários ataques e tentativas de assassinato. Então, em maio de 94, Yoshinobu Aoyama liderou o ataque contra Taro Takimoto, que era um advogado de algumas vítimas da Onshirikyo, com gás sarin, em maio de 94. Membros da ONU supostamente aplicaram sarin líquido no para-brisas do carro dele enquanto ele participava de um julgamento em um processo civil contra o culto perante o Tribunal Distrital de Kofu, na província de Yamanashi. O Takimoto teve dificuldade em enxergar quando dirigia seu carro para casa mais tarde. Yoshinobu também tomou pílulas que o impediram de ser envenenado por sarin e garantiu que os seus cúmplices fizessem o mesmo enquanto manipulavam a substância. O advogado Takimoto ele foi internado, mas acabou se recuperando, então, mais uma vez, eles falharam na tentativa. Acho que até agora eles conseguiram só matar aquele cara a pancada, né? Porque foram lá e mataram ele mesmo. Eu vou aqui, então, só fazer um resumo, né? Até agora a gente tem o quê? Tráfico de armas, produção de armas químicas, drogas, tentativas de assassinato, tentativa de entrar no parlamento. Então, assim, os caras, queriam dominar tudo, né? Só que como eles falharam todas essas vezes, né? Ninguém percebeu que eles estavam tentando fazer todas essas coisas, tipo, sim, porque eles não tiveram sucesso. Imagina, se eles tivessem conseguido pelo menos uma delas, a polícia tinha conseguido parar antes. Tava de olho. Mas assim, eu percebo que, tipo, repara como eles vão ficando gradativamente mais agressivos, né? Tipo, primeiro eles tentam entrar no parlamento, então já é um negócio mais ali, vamos fazer pela lei, não sei o quê. E aí, quanto mais eles vão falhando e, tipo, fazendo esses ataques, mais eles vão fazendo tudo de qualquer jeito, sabe? E daí tu vê que a saúde do Shoko também ia piorando, né? Porque isso aí era ele ficando cada vez mais doido, né? E o ego dele, exatamente, virando um doidão. Em junho de 1994, o Shoko Asahara ordenou que o culto assassinasse os juízes envolvidos na decisão de uma disputa comercial de terras envolvendo o culto.
devido à sua crença de que eles não proferiam um julgamento favorável. Cerca de uma semana depois, em 27 de junho, 30 litros de sarin foram carregados em um caminhão equipado com ventilador, aquecedor e bomba. 6 membros, pré-administrados com antídotos de sarin usando máscaras de gás improvisadas, começaram a propagação de sarin por volta das 10h40 da noite, pulverizando por cerca de 10 a 20 minutos na região de Matsumoto, no prédio. Então, os caras já queriam matar todos os juízes. Tipo, qualquer um que tentasse tomar alguma precaução legal contra eles, eles atacavam, cara. Que doideira, né? Por ser uma noite quente, né? Os moradores estavam dormindo com as suas janelas abertas, né? E aí a primeira ligação de emergência foi feita às 23h09. Dentro de 1 hora, um desastre em massa causado por um gás tóxico desconhecido havia sido declarado. 58 pessoas foram hospitalizadas, das quais 7 morreram, e durante 8 anos seguintes, outras 253 procuraram atendimento médico em ambulatórios, devido às sequelas deixadas pelo contato. Então, é um negócio que ele não te afeta só ali, né? Ele te deixa doente, tipo radiação, né? Ele afeta teu sistema nervoso. Então, já acaba com o negócio. Então, você fica muito na merda mesmo. As investigações após o ataque em Matsumoto foram inconclusivas, mas o principal suspeito foi Yoshiyuki Kono, cuja esposa havia sido deixada em coma pelo ataque. A Aum Shirinkyo não foi diretamente culpada, apesar das denúncias. Em setembro de 1994, 2 cartas anônimas foram enviadas aos principais meios de comunicação do Japão. A primeira afirmando que o grupo era responsável pelo ataque e a segunda alegando que Matsumoto era uma espécie de experimento ao ar livre, observando que os resultados teriam sido muito piores se o sarin tivesse sido liberado em ambientes fechados, como, por exemplo, um metrô lotado. E realmente, aí tá o primeiro ataque em massa bem sucedido deles, né? Exato. Eles já... esse daí, de fato, né, depois que eles tinham já a produção de sarin, foram lá... E é engraçado, né, que foram até que quase suspeitos ali, mas depois, descartados, né? Quer dizer, não é engraçado, né, mas entendeu? Bom, então depois de um acidente em Sacheon-7 no mês seguinte, e reclamações, né, do pessoal que morava em volta, uma investigação policial revelou ácido metilfosfônico e ácido isopropil metilfosfônico, o primeiro sendo um produto de degradação do sarin e o segundo uma assinatura definitiva da produção de sarin e de falhas na produção. No entanto, não tinha lei na época proibindo a produção de agentes nervosos. Que beleza, né? Também, quem ia imaginar que também, bom, né? O maluco que vai produzir isso aí. Exatamente. Os caras não também. Então, essa evidência foi deixada inalterada, mas vazou para o jornal Yomiuri Shimbun em janeiro de 95, alertando o Shoko e o culto e fazendo com que Nakagawa e Endo iniciasse o processo de destruir ou esconder todos os agentes nervosos e armas biológicas que duraram até o final de fevereiro. Então, as evidências de impressões digitais de um membro da AUM vinculado a um sequestro anterior, além das amostras do solo contaminado com sarin, fizeram com que a polícia fixasse uma data de invasão na fábrica para 22 de março. O Shoko tomou conhecimento do ataque por meio de 2 membros do culto que estavam dentro das forças de autodefesa. Então, você imagina, ele tinha contato em tudo. E ordenou um ataque às linhas de metrô de Tóquio, perto do Departamento de Polícia Metropolitana, na manhã do dia 20 de março, possivelmente como um ataque desesperado para iniciar o apocalipse. Porque realmente ele viu, ficou sabendo que os caras vão vir dia 22 e falou, não, dia 20 vamos terminar com tudo. Então isso aí, acabou o mundo, vai acabar o mundo e vamos isso aí, vamos para a guerra. E aí é que é onde se dá início ao maior ataque de arma biológica que o Japão já teve desde a bomba atômica. A gente realmente foi muito sério. Mas você vai ficar sabendo disso no próximo programa. Terminamos por aqui. Então, no próximo episódio, a gente vai falar de todo esse ataque do metrô, que foi horrível mesmo. Falar todos, né, como é que fala, os sintomas, né, de você, a intoxicação por sarin, e no julgamento e tudo mais. Né? Nossa, eu me senti o João Kleber agora.
Não, para. Para Semana tudo, que vem a gente fala. para. Ah, não, gente, é porque senão esse episódio ia ficar gigante. E tem muita informação técnica de química que a gente não tem ideia, né? A gente só fala. Inclusive, ouvinte, se você for um químico, Ajuda nós aí, dá uma luz. Mas se você for otaku também e falar japonês, ajuda a gente. Não nos verdade. xingue. Mas é isso, Desculpa aí gente. estragar o idioma, foi mal. Estamos tentando o nosso melhor. Tem algum recado para finalizar ou não? Só lembrando, galera, quarentena com sábado às 18 eu tô lá ao vivo, mas tem evento o dia inteiro. Ah, legal. E se você quiser nos apoiar, entra lá no nosso site, que tá bem bonito, que a Shirley deixou lindão e tá postando lá toda vez. É milecrimes.com.br, vai ter o botãozinho de apoio, ou procura a gente também no PicPay. E se você quiser mandar caso, mandar conversar, mandar mensagem, falar qualquer besteira, pode publicar lá no nosso grupo, no Facebook. E também tem o nosso e-mail, milcrimes@gmail.com, para você mandar casos do ouvinte que a gente está selecionando ainda. Exato. Se você tiver um caso sobre stalkers, qualquer caso. Ou perseguidores, né? Qualquer caso. Mas especificamente do stalker, pode mandar, que a gente vai fazer um episódio sobre isso. E também tem o nosso Insta, que é @milcrimes, é o Twitter. Que a gente meu Insta também, @milcrimes. E é isso, gente. Desculpa, esse barulho foi a Ramona. As orelhinhas batendo. Tamo aí. Deixa pra encerrar a Ramona batendo as orelhas. Então é isso, gente. Tchau. Até a próxima. Beijo, galera. Tchau.